Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil. Quero abraçar muito você que está em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará, Ipatinga, está também Governador Valadares, Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia, todo mundo recebendo o nosso programa pelo 527 da Claro HD e no 9 da Claro Analógico. Você acompanha o nosso programa também pelo youtube.com/canal Viver Brasil. Está aqui comigo Gustavo Vaz, analista de investimentos, um desses caras bons para explicar as coisas da economia para a gente. E também, eu acho, Gustavo, você tem uma característica interessante, porque você pondera as coisas, você entende o procedimento, apesar da gente saber que o mercado tem as suas opiniões já formadas, os caminhos formados. Mas uma dúvida que sempre, e é muito importante a gente colocar isso num programa de economia, que está disposto a discutir tudo, né? É muito importante quando a gente fala de política e economia, a gente abre o ano de 2023 com um processo super grandioso aí pela frente, tem a passagem e tal. A passagem do bastão também é algo que, independente de vir um político ou não, no Brasil também é complexo, porque aí você tem agora a mudança das pastas, e aí sai um ministro, Paulo Guedes, que não mostrou que veio, ele estava igual como aquele atacante que contrata para o time. Fez uns gols, mas ao mesmo tempo podia ter feito mais, segundo quem acreditava no trabalho dele. Vem um outro também agora, um ministro da Fazenda, que a gente, de certa forma, não conhece o trabalho dele no que diz respeito ao Ministério da Fazenda, conhece como um excelente ministro da Educação, que foi o implantador do Enem, mas a gente não conhece o que seria isso, mas a pasta como um todo, ou seja, se acredita mais num todo do que numa pasta. Essa volta toda para te perguntar, a mudança de bastão, o ministro agora da Fazenda, o Ministério da Economia, isso também tem uma representatividade muito grande para quem vai investir em 2023? Tem muito. Principalmente a pasta da Fazenda, né? Agora, sempre o mercado ele vai olhar e as pessoas que vão investir vão tentar analisar os riscos dos seus investimentos baseado nas possibilidades futuras, né? Se eu estou colocando meu dinheiro em A, o que vai acontecer com esse A? De acordo com o que a política seguir. Então, a política macro, ela influencia com certeza, e a burocracia que existe dentro da máquina, principalmente na troca de pastas, com certeza, quanto mais lento é o processo para começar a mudar e seguir um caminho, mais as pessoas elas retraem para tomar decisões, porque ninguém vai tomar uma decisão sem ter um chão. No sentido da pasta do Ministério da Fazenda, olha-se a qualidade da pessoa frente àquilo que ele vai entregar. Ou seja, ele tem um conhecimento técnico sobre economia, ele tem um conhecimento técnico sobre o que pode existir para frente, quais são os meandros, não só da parte política, mas da parte privada, porque, querendo ou não, ele agora está em contato com os dois. Então, eu não posso olhar somente, por exemplo, com o dinheiro público. O que eu vou fazer com ele? Via BNDES ou via tesouraria, né, o Tesouro Nacional? Não, ele também tem que olhar como que eu vou fazer, por exemplo, para talvez incentivar ou desincentivar o mercado agro. Como que eu vou incentivar ou desincentivar inúmeros mercados que existem dentro do Brasil. E isso, querendo ou não, é a referência ao ministro da Fazenda. Pois é, e aí a análise do mercado ainda é aquela análise de uma grande interrogação? Não, o mercado, por enquanto, a análise é que é muito ruim. Exato. É muito ruim. Essa é a análise do mercado hoje. Pode mudar caso tome novas decisões? Sim, mas por enquanto a análise é que realmente o ministro da Fazenda escolhido junto com o presidente do BNDES, a própria dificuldade ainda de saber quem será o próximo presidente do Banco Central, apesar de ser independente, ainda bem que hoje é independente, mas o mandato vai acabar, quem será o próximo também? Isso tudo traz uma dúvida, mas por enquanto as indicações não são as das melhores. Colocar, eu vou falar mais de investimento, tá, gente? Eu vou falar daqui a pouco, eu vou falar, mas colocar essa dúvida, essa definição de que é ruim, daqui a pouco é bom. Paulo Guedes era bom para o mercado? Sim, muito. Isso aí sem sombra de dúvidas, principalmente as medidas que ele acabou tomando, como a independência, as privatizações, o time na qual ele colocou inicialmente.
Aí a gente viu, que é muito bem o que você colocou, que esperava-se mais do atacante e acabou entregando até muita coisa boa, mas não tanto quanto a gente queria. Agora, o não entregar mais aquilo que é necessário para a população, e eu não estou falando do mercado, para a população mesmo, que é efetivamente a desburocratização, facilidade de fazer negócios, menos tributação, agora indicativo é exatamente o contrário. O que foi falado por enquanto, por isso que eu falei por enquanto. Por enquanto é justamente o contrário. Não vai ter reforma tributária, não vai ter reforma administrativa, a privatização não vai acontecer, a gente não vai desburocratizar, a gente vai muito pelo contrário, tentar burocratizar novamente, né? Tentar trazer algumas estatais de volta, enfim. Esses foram o que foi falado até agora, e inclusive em uma entrevista recente, ele até, não sei se foi uma confusão ou porque ele não sabe mesmo, mas ele acabou citando que ele faria parte da CVM, que é um órgão fiscalizador do mercado de investimentos. Ele provavelmente estava querendo falar da CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. Mas, enfim, é algo que um ministro da Fazenda não pode errar. Pois é, e aí... Você colocou aí 3 pontos que a gente acha que muito provavelmente a gente não vai ter a mudança mesmo. A privatização, logo nos primeiros atos ali do presidente da República, na posse, ele já tirou a privatização, a possibilidade de privatização de algumas empresas, de todas as empresas, as citadas estatais, né? As principais, Correios, Petrobras e tudo mais. E no momento em que se pensa tem algum momento de se repensar também a privatização para determinadas questões que não deram tão certo. As estradas, por exemplo, não deram certo. A gente tem problemas enormes com as nossas rodovias e elas foram concessionadas. É diferente de privatização, mas ao mesmo tempo é um negócio que foi feito com algo público. O mercado, ele dança conforme a música ou ele vai romper aí com a questão política muito fácil? Essa negativa logo de início. É um jogo também político do mercado, digamos assim? Pode ser, né? Querendo ou não, eu sou uma pessoa que pode estar dentro da representação desse mercado que é muito maior, né? Então, as pessoas que estão lá em cima, efetivamente, que têm uma capacidade de lobby maior, eu sinceramente acho que ninguém toma uma decisão de rompimento rápido, assim, principalmente que tem 5 dias que a gente virou o ano. Então, vai dançar conforme a música, vai tentar até o momento que não dá mais. Né? Querendo ou não, acho que se a gente for olhar o histórico de qualquer presidente de qualquer país, você consegue até o ponto onde o mercado não te apoia mais. E o mercado no sentido agora realmente do poderio econômico, não da economia geral. Então, se conseguir manter um relacionamento relativamente, vamos colocar assim, que não seja briguento, que consiga manter uma certa uma felicidade dos dois lados, pelo menos que seja pouca, eu acho que isso flui. Talvez um vai sair melhor do que o outro, mas o rompimento ele é muito, muito drástico. Se isso vier a acontecer, aí começa talvez a conversar sobre impeachment, mas hoje em dia isso aí não está nem no vocabulário de ninguém. Você acha que o mercado ele tem força de impeachment? Tem. A economia não anda, tudo para. A gente pode usar o próprio caso do Collor, né? Que foi justamente a questão econômica de uma tomada de decisão completamente equivocada, que fez com que ninguém, não tem jeito mais, você vai ter que sair. Todo mundo aperta, porque querendo ou não, engraçado, porque político parece que não está no mercado financeiro, e eles são os que mais estão, né? Então, na hora que começa a apertar a bolsa, até mesmo dos próprios políticos, aí, vamos colocar aí que existe a pressão. Querendo ou não, um dos maiores lobbies que existem, aí sim é do mercado financeiro, e se rompe totalmente, vem pesado. O poder monetário, financeiro, ele tem uma força, né? Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Se a gente sair tirando presidente atrás de presidente... Não é uma boa coisa. Não é uma questão. Acho que a esfera política é complexa, a gente vai ter muita coisa para conversar ainda, né? E tomara que esse cenário modifique. Caminhando já quase para o final, Gustavo, aproveitando, nesse cenário todo, colocar um dinheirinho ali numa ação da Petrobras é bem-vindo? Então, isso é uma boa pergunta. Eu não posso recomendar nada aqui, obviamente. Ok.
proibido por lei. Claro, claro. Mas a questão específica, por exemplo, da Petrobras. A Petrobras é uma estatal. Decisão de quem será o presidente, inclusive já anunciaram quem seria, o mercado também não gostou muito da pessoa que foi indicada, principalmente porque ele é uma pessoa que tem empresas petrolíferas do mercado de petróleo na parte privada, que é uma coisa muito complicada, que tem aí conflitos de interesse. Mas o mercado ele é composto não só de ações, mas ele é composto por vários produtos de investimentos diferentes. Aqueles que têm maior risco, que são o mercado de ações especificamente, e aqueles de menor risco, como renda fixa, dentre outros, previdência privada, fundos de investimento em renda fixa. Então tem uma gama muito grande onde você pode alocar os seus recursos, que dependem, obviamente, do risco que você quer correr. Então, ações não é uma ação nunca que vai resolver a sua vida. Então, diversifique, escolha empresas. Hoje, o melhor caminho, obviamente, é tentar aquelas que têm mais solidez produtiva, que a gente chama de bons fundamentos empresariais. Agora, não quero correr muito risco. As rendas fixas hoje, devido aos juros altos, também rentabilizam muito bem. Quanto maior o prazo que você investir, melhor para você também em questão de rentabilidade. Você perde na liquidez, mas você ganha em rentabilidade. Então, se a gente está falando de um juros hoje mais ou menos em 13,75, se eu aloco, por exemplo, o meu recurso em uma renda fixa de 3, 4 anos, eu consigo taxas de 15% a 18% ao ano, o que volta naquela velha história do 1% ao mês, né? Então, tem inúmeras maneiras de você conseguir proteger e rentabilizar o seu portfólio com tranquilidade. 2023 continua, apesar desse todo esse cenário que a gente conversou aqui, um bom momento para a pessoa investir na Bolsa, se ela quiser diversificar, e também na renda fixa. Na Bolsa, neste exato momento, eu só indicaria para quem realmente tem um perfil agressivo para o risco, ou seja, ele tem tranquilidade quanto ao seu capital e não vai precisar daquele capital. Perfeito. Por quê? O momento ele não está legal, ele está completamente instável frente à Bolsa de Valores. A animosidade não passou, as pessoas ainda estão extremamente receosas e isso reflete diretamente na volatilidade da Bolsa, que está neste exato momento em tendência de queda. Então, somente está barato? Tá, frente ao valor empresarial. Preço das ações está abaixo do valor real das empresas, mas efetivamente ainda no curto prazo tem essa animosidade, ou seja, eu quero tranquilidade, eu quero ficar com meu dinheiro em um lugar onde que eu vou dormir tranquilo, colocar minha cabeça lá no travesseiro. Coloca debaixo do colchão. Mentira. Não, de jeito nenhum, porque a inflação está alta, né? Então tem que colocar em uma renda fixa. Poupança, de jeito nenhum. Renda fixa é o melhor lugar para você começar, ou caso você já esteja, hoje a rentabilidade é sensacional, mas você tem inúmeros outros também investimentos com tranquilidade, como previdência privada e fundos de renda fixa. Gustavo, obrigado, viu, pela presença aqui com a gente mais uma vez. A gente espera que ao longo do ano a gente tenha a oportunidade de, quem sabe, né, olhar para um ponto positivo aí. Tomara. Ver ponto positivo. Tô na torcida. Na torcida tanto para o governo que foi reeleito em Minas Gerais, quanto para o governo reeleito no governo federal, porque no final das contas, se essa turma trabalha bem, é bom para todo mundo. A gente ganha também. É bom para todo mundo. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Fabiano. Eu agradeço demais a você que esteve aqui comigo nesse programa. A gente volta numa próxima edição. Valeu!